Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 23 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,3%, um dia bem amarrado, um candle pequeno em relação à volatilidade até dos pregões anteriores. Tivemos o Ibov na semana apresentando queda aqui de 0,88%, segue dentro de um movimento de baixa. Uma das leituras que eu tenho em relação ao gráfico semanal, uma das possibilidades em termos de movimentação para o índice Bovespa, é que depois desse movimento de subida, o Ibov já faz um movimento aqui para baixo, faz outro para cima e tem esse outro movimento de baixa. Então, abre-se a chance de iniciar um novo movimento de subida, mas para gerar um primeiro sinal de confirmação desta leitura, teria que, no meu modo de ver, romper aqui essa máxima do pregão, nessa máxima desta semana, que é de 62.272 pontos, sendo que já tem de imediato um nível de resistência relativamente importante, começando aqui em torno dos 62.500 e se estendendo até a região de 62.800. Então, a faixa pequena de resistência, mas já seria um ponto importante para o índice Bovespa logo após uma superação da máxima desta semana de 62.272. Então, o cenário ainda segue dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal que pode se estender para esse nível mais relevante de suporte para o índice na faixa de 58 a 57 mil pontos. Cenário que dificulta bastante as operações de swing trade, principalmente na ponta compradora, onde você tem um custo menor, inclusive para fazer venda em relação às ações tem uma dificuldade bem maior em relação a ter disponibilidade, a taxa de aluguel. Enfim, a operação mais simples seria justamente em ações, mais para a ponta compradora. E aqui para o Ibovespa, gerar dentro do que eu falei na última videoanálise, no gráfico diário, gerar alguma sinalização mais relevante para cima, o ideal é que venha trabalhar acima de 61.600. A região que eu comentei no semanal, a máxima dessa semana está aqui nesse ponto. Então o Ibov vindo para cima deste nível, que é a máxima dessa semana, em conjunto com aquele 62.475, essa seria a sinalização mais relevante para se mudar a tendência do gráfico diário e começar a apoiar um pouco mais a operação na ponta compradora, não necessariamente em todos os ativos, mas se o Ibov está fazendo isso, como ele representa uma média, então isso significa dizer que alguns ativos vão estar também fazendo, ou uma boa parte dos ativos tendem a fazer algo nesse sentido e podendo trazer oportunidade mais interessante na ponta compradora, um cenário mais interessante para a ponta compradora, que nesse momento o cenário para a ponta compradora está um pouco mais arriscado, inclusive eu encontrando, no meu caso, encontrando dificuldade grande no sentido de achar ativos mais interessantes para se passar a entrada. No pregão de hoje até passei a entrada, mas ela não foi executada, vou comentar mais adiante. Nos futuros, olhando aqui para os futuros, temos aqui pelo gráfico de 60 minutos, no pregão de hoje eu até recomendei duas entradas, uma foi executada, a segunda eu cancelei. A primeira entrada, observe o pregão de hoje no mini índice, olhando para o gráfico de 60 minutos somente, abre aqui nesse patamar, vem forte para baixo, primeiro começa para cima, vem forte para baixo, vai lá em cima, volta aqui embaixo, ou seja, não consegue, uma pena quando rompeu aqui em cima não ter ganho força, que na hora que estava rompendo aqui, já estava na posição comprada, na expectativa de que depois desse candle de alta aqui do G60, de ter feito algo nesse sentido e ter feito aqui uma sinalização relevante para cima com esse candle forte de alta, tinha uma chance maior de gerar algum movimento de subida, mas terminou não se confirmando e terminou não andando a favor da operação que eu recomendei, que foi depois que fez, abriu aqui com queda no gráfico de 10 minutos, vai lá em cima, não rompe, aí volta lá embaixo, perde a mínima aqui do dia. Opto por não fazer venda aqui no primeiro momento, não encaixou uma entrada para mim, aí reverte completamente para cima. A partir do momento que reverteu e foi lá no nível de resistência, eu recomendei a entrada na hora que fez esses 3 candles aqui mais de correção, na expectativa que pudesse andar aqui para cima, baseado no que eu acabei de mencionar no gráfico de 60 minutos. Então, quando superou essa máxima, foi a hora que foi feita a entrada, da execução da entrada, da recomendação que eu fiz, ela começa até a andar bem, gera aqui algo perto ali de 70 pontos, mas depois já perde força, deixa essa sombra superior. Quando deixou essa sombra superior nesse nível de resistência, porque quando eu entro aqui com uma correção mais curta no tempo, minha expectativa de entrar aqui é porque o mercado poderia ganhar uma aceleração para cima ao romper essa região. Então, quando gera esse candle aqui, foi um sinal bem negativo em cima de um patamar relevante que a gente já mencionou na última videoanálise, posso até colocar aqui do lado para ficar mais claro, que era uma região relevante de resistência, antigo suporte, a chamada mudança de polaridade,
Se você quiser saber mais sobre mudança de polaridade, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você entender melhor esse conceito. Enfim, terminou gerando esse candle aqui com bastante sombra superior. Eu reposicionei o stop aqui para esse nível, ou seja, uma entrada aqui com stop mais curto e terminou acionando o stop da oposição. Uma operação com stop bem curto, com uma perda aqui de 0,06% na operação, no capital total menos 0,07%. Depois eu recomendei nova entrada se voltasse imediatamente para cima desse nível, ou seja, para cima deste nível. Eu saí porque poderia justamente ganhar força aqui para baixo, mas não fez isso. Se superasse essa máxima, seria entrada, bateu na trave, não fez isso nesse candle. Na hora que não faz isso nesse candle, não consegue reverter logo para cima, eu cancelei essa entrada, porque para mim, dentro do que eu avaliei no gráfico de menor periodicidade, já gerou um sinal duvidoso de realmente poder ganhar força aí para cima. Terminou que o mercado ficou totalmente indefinido no pregão de hoje. Vai lá embaixo, volta lá para cima, dá uma travada, vem aqui para um movimento para baixo, também não gera possibilidade de venda. Se eu arrisco qualquer alternativa aqui de venda, olha a bagunça que aconteceu aqui. Quando eu falo bagunça, é esse movimento lateral com muita sombra superior, muita sombra inferior, difícil de ponto de entrada, difícil de condução, enfim, um pregão com bastante dificuldade operacional para a forma como eu opero, não necessariamente para a forma como você opera. Mas vamos então aqui para olhar o gráfico 60 minutos, pensando já no próximo pregão. A gente tem aqui no gráfico 60 minutos uma tendência que ficou mais para indefinida no G60. Então, para gerar a oportunidade mais interessante, teria que gerar algum sinal de força aqui para oportunidade mais interessante no sentido de compra. Para buscar a operação de compra, teria que sinalizar algo relevante já no início da próxima semana e para cima, vir a trabalhar acima dessa região aqui de 62,190 e passar a gerar fundo acima desse patamar, para abrir um pouco espaço no gráfico para esse nível aqui de resistência mais alto, um gap de baixa que tem aqui em aberto. Então essa seria a alternativa para a ponta compradora. Um cenário, vamos dizer assim, mais interessante para a ponta compradora. Para a ponta vendedora, se vier a perder essa região aqui, que eu até comentei na videoanálise anterior, se viesse para baixo, gerasse topo descendente, que até aconteceu aqui nessa hora de pregão, mas não gerou topo descendente ali que atendesse aos meus critérios de entrada no gráfico de menor periodicidade. Então aqui, se vier para baixo desse nível, principalmente aqui vier a montar topo descendente abaixo de 61.835, isso me chamaria mais atenção para a ponta vendedora no mini índice. Passando para o dólar, no mini dólar a gente teve um pregão aqui também sem definição, sem conseguir perder a mínima do pregão anterior nem superar a máxima, uma formação aqui algo semelhante a um hangman, que é um homem enforcado, um padrão de reversão dos candles depois de um movimento de subida que pode trazer um movimento para baixo. Logo, pelo gráfico diário, a perda da mínima do pregão de hoje já seria algo interessante para se trabalhar na ponta vendedora, né, e principalmente olhando o gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday, para buscar operações aí de venda. Olhando para o G60, no gráfico 60 minutos, indefiniu completamente a tendência aqui no G60. O pregão de hoje também ficou totalmente indefinido no mini dólar em termos de tendência aqui pelo G60. Da mesma forma que eu comentei no mini índice, aqui no mini dólar, falei até no pregão anterior, acima do nível aqui em torno de 3.342, 3.345, usando essa região como suporte com fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, seria mais interessante para a compra. Para venda, ideal que ganhe força, gere alguma sinalização forte para baixo aqui de topo descendente, que a gente pode ver até pelo gráfico de 60, algo semelhante aqui um triângulo simétrico. Então, ganhando força aqui para baixo, gerando topo descendente, depois gerar uma sinalização forte para baixo no G60. Melhor ainda se for abaixo desse nível aqui todo de suporte mais relevante na faixa dos 3.335, ou seja, uma região de 3.335 a 3.345. Saindo dessa região aqui mais travada, seria mais interessante acima desse patamar para compra e abaixo desse patamar para a ponta vendedora, a favor aí de topo descendente no gráfico de menor periodicidade e fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. Partindo então agora para as ações, na PTR4 no pregão de hoje, queda de 0,91%. Pregão de alto, um pregão de baixo, trazendo a possibilidade de se ter uma movimentação para cima para fechar aqui esse gap, um nível de resistência mais próximo de R$ 12,22 a 12,29. Primeiro nível de resistência aqui para a Petro, seguido de R$ 12,45. Na semana, a Petro terminou com queda de 2,85%. Já tem um longo movimento de baixa para gerar alguma sinalização que apoie mais a operação na ponta compradora, principalmente de swing trade pelo gráfico diário, ou seja, a favor de fundo ascendente, pelo menos que me chamaria mais atenção.
seria importante ela conseguir superar no decorrer da próxima semana a máxima aqui desta, que está localizada em R$ 12,47. Então, por enquanto, a Petro segue ainda alinhada para baixo, dentro de uma tendência de baixa. Se esse movimento que está aqui de subida, de correção em relação a esse movimento de baixa não ganhar força para cima, chegando nesses níveis aqui de resistência, podem trazer oportunidade na ponta vendedora no decorrer da próxima semana. Na Vale 5, o dia aqui foi de estabilidade, mais 0,28%, candle de indefinição também ficou travado, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, nem perder a mínima do pregão anterior, mas o ativo segue dentro de um movimento de alta. Se eu olhar para o G60, eu observo esse movimento inteiro para cima e toda essa bagunça, essa confusão aqui, como uma correção no tempo desse movimento de subida. Logo, a Vale pode trazer oportunidade de compra para quem gosta aí de uma compra pensando aqui no 1 para 1, porque já está no terceiro pregão de um movimento de subida considerando essa mínima. Então, considerando que ela pode gerar um movimento um pouco maior ainda para cima, seriam das alternativas de entrada, superação principalmente desse nível aqui de 25,73, apesar dessa resistência próxima em 25,93, desculpe, R$ 25,95, o valor mais exato, e o stop abaixo dessa mínima aqui, que seria abaixo dos 25,11. Essa seria a alternativa, no meu modo de ver, de entrada. Porque para essa semana, a Vale conseguiu terminar com alta de 4,32%, e se ela conseguir na próxima semana fazer essa superação que eu estou comentando aqui de 25,73, ela rompe a máxima desta semana. É a máxima justamente dessa semana. E isso seria um significado, uma primeira sinalização no gráfico semanal de início de um movimento de alta, o que pode aumentar a chance de estender esse movimento aqui para cima, ainda mais considerando a leitura que eu abordei no último pregão, na última videoanálise, quando eu falo aqui do gráfico de 2 dias, que a gente tem mais claro aqui um movimento de subida, um movimento de baixa, e aqui teve uma sinalização para cima, e a gente pode ter ainda a continuidade, considerando aqui o tempo desse movimento e o tempo desse movimento, a continuidade desse movimento para cima. Então esse nível é um nível importante, no meu modo de ver, para Vale 5, essa região dos 25,73, que pode trazer alguma oportunidade de arriscar a compra aí nesse papel a partir da próxima semana, com stop para baixo dos R$ 25,11. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosíssima audiência. Vamos então aqui falar de outros papéis. BVMF3, eu recomendei compra hoje na BVMF3, no rompimento da máxima deste candle aqui, mas ela não fez isso, terminou o pregão aqui com queda de 0,63%, automaticamente então essa operação, essa recomendação está cancelada, mas fica aí para o próximo pregão. Dentro do que eu falei, o cenário está mais confuso em termos de oportunidades. A semana na BVMF3 termina ali com a formação, com a queda de 0,37%, uma formação de reversão que pode trazer um movimento para baixo. Mas pelo gráfico diário, ainda isso aqui seria o quê? Uma formação de fundo ascendente para uma nova tendência. Então, seria uma das alternativas de se arriscar a operação da compra se conseguir romper aqui os 19,07 a partir de segunda-feira e preferencialmente apresentando algum sinal de força. Agora com um candle um pouco menor, o stop seria um pouco mais curto na BVMF3. SUSB5 também não tem uma tendência de alta configurada pelo gráfico diário. O ponto positivo da SUSB5 que eu vejo é o mensal, ela está com um pivô de alta bem montado e esse mês está caindo aqui 5,54%. Se eu olhar para o gráfico semanal, já são 4 semanas basicamente corrigindo esse movimento forte de subida que está rompendo toda essa região aqui de resistência. Então ela, se tiver mais uma semana aqui nesse patamar, ainda ficaria mais interessante para buscar compra, seja até mesmo de position trade na SUSB5. Mas uma das alternativas de arriscar a operação ainda nesse papel seria de compra de fundo ascendente. Na superação da máxima pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar, porque o ativo pode ter acabado a correção aqui e iniciar um movimento de subida, apesar de não estar claro, não ter nenhuma sinalização mais clara pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, a não ser essa região aqui de fundo anterior que está sendo respeitada depois de alguns pregões aqui para baixo. Então também seria uma alternativa, assim como outro papel do mesmo setor, que é KLBN11, que também seria uma das alternativas em termos de estar no patamar aqui de suporte, região de topo anterior, chamada mudança de polaridade, fundo aqui nesse nível, uma superação dessa máxima aqui também seria uma das alternativas. Mas está claro que vai ter um movimento para cima, olhando para o gráfico semanal, não, porque está de forma mais lateral pelo gráfico semanal. Mas ainda assim, é a favor da tendência aqui, seja pelo gráfico semanal, seja de um movimento de alta no gráfico mensal,
Então seriam algumas alternativas, lembrando, com risco um pouco maior dentro de todo o contexto que eu abordei aqui nessa videoanálise. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, desejo a você um excelente final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço.